Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sermão sobre a Queda de Roma, de Jérôme Ferrari. Ele nasceu em Paris em 1968, estudou filosofia em Sorbonne e com esse livro ele ganhou o prêmio Goncourt. E essa edição ela foi publicada pela editora 34, saiu pela coleção Fábula e conta com a tradução de Samuel Titan Júnior. Eu já tinha esse livro aqui em casa, eu estou começando um projeto para ler livros premiados, então recentemente eu fiz uma pesquisa sobre algumas premiações que me despertam o interesse de ler. E nessas pesquisas, dentre os prêmios que eu selecionei, também selecionei o prêmio Goncourt. E esse aqui ganhou o prêmio Goncourt de 2012, como eu tinha ele em casa, eu resolvi começar com esse daqui. O livro ele abre o primeiro capítulo com uma citação de Santo Agostinho sobre a queda de Roma e a partir daí já me conquistou nessas primeiras páginas. E diz o seguinte: tu te espantas que o mundo chegue ao fim, mas vale que te espantes de vê-lo chegar à idade tão avançada. O mundo é como o homem, nasce, cresce e morre. Na velhice o homem vive assolado por misérias, e o mundo na velhice vive também assolado pelas catástrofes. Cristo diz: o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe. O mundo provecto respira ofegante. Mas não tenha medo, tua juventude há de se renovar como uma águia. E é a partir dessa evocação que o autor ele vai estruturar o seu romance e o livro ele vai começar nos contando sobre as memórias de Marcel. Ele observa uma fotografia da sua família, uma fotografia antiga tirada em 1918, final da Primeira Guerra Mundial. E o que me chamou a atenção nessa primeira parte foi a maneira como é narrada a expressão da mãe dele na foto. Ele tenta aqui decifrar o enigma de sua ausência, porque é essa expressão que ela tem aqui na foto. Ela estava totalmente ausente, alheia, indiferente a tudo que estava acontecendo ao seu redor naquele momento, como se ela não fizesse parte daquele mundo. Então, nesse início, o livro ele nos conta um pouco sobre a história de vida de Marcel, suas lembranças do passado. Era uma época que a família dele passava por grandes dificuldades. O pai dele ele foi prisioneiro de guerra. Marcel ele sofria vários tipos de doenças e ele vai contando aqui pra gente alguns desses sintomas. E no capítulo seguinte nós vamos conhecer a história de uma moça que era garçonete e gerente de um bar, e esse bar ele ficava em Córcega, que é uma ilha no Mediterrâneo, e essa moça ela desaparece sem deixar vestígio no meio da noite, para desespero da dona do bar, que fica totalmente desolada, ela não se vê ali em condições de assumir a gerência, do próprio bar. Ela acha um trabalho desgastante, cansativo, e ela começa uma saga para procurar alguém que pudesse assumir a vaga. E como ela tinha urgência de encontrar alguém, ela acabava não tomando cuidado para verificar quem era a pessoa que ela estava contratando. Ela simplesmente queria alguém que pudesse tocar o bar. E aqui começam seus infortúnios. Essa foi uma parte da história que prendeu bastante minha atenção, porque as pessoas que iam assumir a gerência do bar, elas aprontam coisas absurdas, e aí foi só decepção. E aqui também nós vamos acompanhar a história de dois amigos de infância, Mathieu e Libéraux. Eles chegam em Córcega para poder passar férias. Eles também frequentam o bar, ficam sabendo de todos os infortúnios da dona do bar. Os dois estudaram filosofia. Libéraux ele fez a sua dissertação sobre os sermões sobre a queda de Roma de Santo Agostinho. Ele também leu A Cidade de Deus. E ele terminou seus estudos totalmente decepcionado, num estado de esgotamento, que seguir com estudos para ele era algo impraticável. Então Libéraux ele acaba propondo para o Mathieu que eles assumissem a gerência do bar, e o amigo acabou aceitando o convite. E quem vai financiar esse empreendimento na vida dos dois amigos é Marcel. Marcel, ele é avô de Mathieu. Só que Marcel, o avô, ele detesta o neto, e aqui na história a gente fica sabendo os motivos pelos quais ele não gosta do neto, mas o neto ele nem percebe isso. Na verdade, o avô ele só vai financiar esse empreendimento no intuito de ver esse mundo que o neto pretende construir, junto com o amigo, se afundar. E assim nós vamos saber qual o destino desses dois amigos tocando bar. Eles querem tornar aquele o melhor dos mundos, eles possuem a falsa ilusão de que estão construindo um mundo feliz, eles contratam garçonetes e ali acaba sendo o point noturno da ilha.
E o livro ele desenvolve essa parte da história, como eles irão lidar com situações, né, e com os problemas que vão aparecendo ali para eles, e também como essa história ela vai se desenrolar. E o livro ele intercala essas duas narrativas, a história dos amigos Mathieu e Liberro tocando o bar em Córcega e a história de vida de Marcel, que na verdade é uma jornada. E nesse segundo fio condutor, no qual o romance ele vai se desenvolvendo, nós temos as memórias desse personagem, lembranças de um passado que o atormenta. Nós temos também ali o seu momento presente. Conhecemos a construção de sua família e também a sua relação com o neto. Apesar do enredo ser simples, o livro ele tem apenas 200 páginas, tanto a história como o desenvolvimento dos personagens, eles possuem profundidade. Esse aqui é um romance filosófico, não sou formada em filosofia, então não vou me aprofundar nessas questões. Farei aqui apenas algumas considerações e alguns apontamentos sobre a leitura. E depois que eu li esse livro, também fiquei com vontade de ler Santo Agostinho. Até agora nunca li nada dele. O autor aqui ele explora o ciclo imutável de nascimento e de morte como parte de um processo. Principalmente mundos construídos pelos homens, eles são construídos, são criados, trazendo essa ideia de nascimento, de renovação, como também são destruídos, desaparecem. Então, em diversos momentos aqui do livro, nós acompanhamos essas passagens, histórias de mundos sendo construídos e mundos sendo destruídos, tanto de forma brutal ou mesmo sem que ninguém perceba. Então nós temos aqui o título do livro fazendo referência aos sermões de Santo Agostinho sobre a queda de Roma, se enquadrando aí de forma metafórica aqui no romance sobre os diversos colapsos que vão acontecendo aqui ao longo da história. Colapsos de vários relacionamentos, tanto familiares como amorosos, mudanças nas tradições de Córcega e também a ideia de que não importa o tamanho dos mundos, seja um império ou um bar, o mundo construído pelo homem, ele é perecível. Aqui também faz referência até mesmo à queda do Império Colonial Francês. Como eu falei, o livro ele é curto, mas tem profundidade. Outros personagens acabam também povoando o romance com histórias auxiliares, mas a narrativa principal ela gira em torno de Marcel, Mathieu e Liberro. Além disso, temos outras abordagens históricas, como períodos de guerra, história entre as duas gerações aqui da família de Marcel. Menciona também questões sobre Argélia, né, com relação à queda desse império colonial francês, dentre outras abordagens e conflitos, tanto históricos como conflitos aqui entre os personagens. E aqui no começo do livro, quando o Marcel ele resgata a fotografia de sua família, que foi tirada em 1918, ele revive em suas memórias lembranças de um passado, né, como eu falei, que o atormenta, de um mundo que não existe mais. Então, tanto a fotografia como também o próprio Marcel são testemunhas da origem e também do fim desse mundo que ele observa ali na fotografia e que já desapareceu, que já não existe mais. Ele acaba vivendo uma vida infeliz porque ele esvazia a sua vida presente e se fixa no mundo que não existe mais. Ele acaba revisitando seus traumas. E aqui ao longo do livro eu fui percebendo uma certa mudança no estilo da escrita e também na fluidez da leitura. A leitura aqui ela assume tons variados e que contrastam entre si. O escritor aqui ele vai utilizar uma linguagem mais rebuscada, mas que não é difícil de entender. Isso quando ele vai descrever as lembranças de Marcel ou quando ele está se referindo a um mundo que já desapareceu, que já não existe mais, ou quando ele vai aqui abordar um assunto mais formal, fazer algumas reflexões mais profundas. Em determinados momentos aqui a escrita ela é bem poética, muito bonita, muito tocante, de excelente qualidade. Em diversas partes aqui a leitura também ela é comovente, angustiante. E em outros momentos o ritmo aqui da leitura fica mais dinâmico, até mesmo divertido, outras vezes incômodo. Então aqui ele vai utilizar uma linguagem mais informal, mais crua, quando ele vai narrar aqui a vida dos personagens no bar. Ele utiliza expressões que beiram a banalidade da vida desses personagens ou até mesmo com relação à própria estupidez humana. E essa foi uma leitura que me impressionou bastante, um livro de 200 páginas. Eu fiquei impressionada com a escrita e com os assuntos que ele aborda aqui. Deixo aqui as minhas recomendações desse romance filosófico.
E se você já leu esse livro, me diz o que você achou. E caso queiram conversar mais sobre o sermão sobre a queda de Roma, a gente continua nos comentários. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.